Oi gente, é Mandingueira, estamos aqui para mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou trazer para vocês mais uma dica de livro. Foi um achado assim por um acaso, eu já até fiz uma pequena resenha dele lá no Instagram. Mas hoje eu vou falar pra vocês não só uma resenha do livro, mas também o meu ponto de vista sobre como o autor aborda o tema. Então, vamos lá, né? Pessoal, antes de começar, eu queria convidar vocês a participar do grupo de estudos que o Quilombo de Cambinda agora tem. É um grupo no WhatsApp onde nós vamos abordar alguns temas relacionados à espiritualidade, como você se conectar também com seus ancestrais, como nutrir a sua espiritualidade. Nós vamos começar abordando alguns tópicos voltados mais para a espiritualidade e posteriormente relacionado mais um pouco a Umbanda, até porque a Cambinda é uma cidade de Umbanda, né, pessoal? Então, se vocês quiserem participar, é só clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição e vocês vão cair direto lá no WhatsApp e eu vou passar todas as informações para poder participar. Então, se vocês querem aprender um pouco mais da doutrina de Cambinda, vem pro nosso Quilombo, vem fazer parte do nosso grupo de estudo, tá bom? Agora vamos lá pra nossa resenha. Então, gente, esse livro foi um achado assim, do nada mesmo. Eu comprei sem pretensão nenhuma. Na verdade, quando eu vi a capa, eu achei que era uma coisa. E depois, quando eu comecei a ler, eu vi que era outra totalmente diferente. O livro é esse aqui, Lei do Santo, tá? Vamos lá, tá escrito Poder e Conflito no Candomblé, Armando Valado. Quando eu li na verdade, quando eu vi essa capa, esse título, Lei do Santo, eu achei que era um livro que falava sobre as tradições do Candomblé, entendeu? Sobre algumas fundamentações, mas não questões mais profundas do culto, mas eu já imaginei que era uma coisa sobre hierarquias, cargos, tudo isso que fazem parte desse conjunto de doutrinas do Candomblé. Eu achei que era um livro mais doutrinário, tá? Aqui nesse livro, né, ele é um livro fino, tá? Então, assim, você lê rápido, quem gosta de ler é rápido. Aqui tem uma foto, né, do autor, geralmente tem nos livros. Ele fez uma dissertação para, não sei, eu não lembro se é para o curso de graduação ou mestrado, alguma coisa assim. E acabou que falava sobre isso, sobre Lei do Santo, e aí ele acabou transformando isso numa referência e criou esse livro, né, escreveu esse livro. Esse livro, gente, eu comprei no sebo, não foi um recebido, e ele foi R$10 no sebo. Eu sempre falo os preços dos meus livros, porque eu compro livro até por R$3, por R$1. Já comprei 3 livros por R$5. Então é um sebo que tem aqui perto da minha casa, e é muito baratinho, e eu não quero outra vida, não sei isso, compro vários livros muito bons. Bom, Lei do Santo é um livro que faz você refletir em muitas questões, principalmente você que é candomblessista, né? Como eu sou da Umbanda, a gente tem as nossas questões hierárquicas do santo, claro, dos cargos que competem à Umbanda, mas não é tanto como no Candomblé, e a gente sabe nitidamente isso, né? A gente percebe nitidamente isso. Até em questão às vestimentas, aos tecidos que a gente usa, a gente sabe que quanto mais velho você for no santo, você vai tendo acesso a coisas mais caras, tecidos mais caros, né? Enfim, isso é conforme o tempo de santo. Mas isso também não é uma questão só de poder, a gente sabe que isso é uma relação de hierarquia. E também porque você tá ali, você tá iniciando, né? Então você tem que começar realmente ali do zero. Mas quem é candomblessista sabe falar um pouco mais sobre isso e sobre as fundamentações que englobam o candomblé. No livro Lei do Santo, ele aborda um pouco dessa questão doutrinária de hierarquia. Até aqui no sumário ele fala sobre isso, né? Ele já começa falando das hierarquias e depois ele se aprofunda de forma autocrítica, porque ele é uma pessoa adepta do candomblé, sobre até que ponto ali está se estabelecendo uma relação só de respeito e hierarquia ou de poder. Então, ele bota de frente como se fosse num espelho mesmo, sabe? A sua postura como líder religioso e o poder que você tem em relação à administração daquele templo e a sua postura como ser humano e os dois de frente um para o outro. Então, é literalmente uma reflexão de autocrítica, né?
E Lei do Santo ainda se aprofunda, porque ele fala sobre algumas decisões que às vezes é tomada dentro da casa de axé, que são baseadas no que o orixá, que é o sacerdote maior daquele templo, está ditando, né? Que na verdade o sacerdote veio através de jogo de búzio, ou o próprio orixá se manifesta e traz a mensagem do que se deve ser guiado, e aquela postura que tem que ser do líder religioso em questão à administração mesmo do terreiro. Então tem muitas vezes que a gente fica entre essa linha tênue, e isso às vezes acaba também estabelecendo uma relação de poder um pouco abusiva, porque tem sacerdotes que não sabem equilibrar isso e acabam vamos botar assim, né, usufruindo desse poder de forma negativa, e tem sacerdotes que para tudo precisa do orixá e não toma atitudes que tem que ser atitudes humanas mesmo, de simplesmente administração. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, mas não é um exemplo que ele cita no livro. Aqui no livro ele cita alguns tipos de exemplo. Mas vamos supor que, por exemplo, o terreiro ele precisa ser limpado. E aí nós vamos fazer uma rotina para poder dar aquele faxinão no barracão. Isso são questões administrativas que competem ao sacerdote, ao líder religioso, né? Criar essa rotina, criar essa função voltada para limpar o templo. Mas muitas vezes o sacerdote não tem essa postura inata, né, de ir lá e falar, e essa postura própria de liderança de tal dia limpeza no barracão, não. Aí não, porque o orixá, então aí usa o nome do que a gente fala, né, sacerdote maior, usa o nome do orixá pra falar, não, o orixá quer o templo limpo, então vai vir todo mundo limpar. Não é assim, entendeu? E aí parece que é um medo de realmente assumir aquela postura e falar, não, vamos limpar o barracão, tem que varrer, tem que lavar, tem que limpar o altar, tem que limpar a gongá, tem que fazer tudo que tem que fazer, tem que limpar o assentamento. Então vamos fazer função para limpar o nosso templo, o templo do nosso santo. Então é isso que ele aborda aqui, essas atitudes que muitas vezes competem ao sacerdote e não somente o que é dito pelo orixá. O que é dito pelo orixá é muito mais em relação vamos botar assim, para estabelecer o equilíbrio daquela casa de axé e daquela família de axé. E ele aborda muito essa questão também, que é uma família. Então, que se tratem como tal, com respeito, claro, em primeiro lugar, e também respeitando aquele solo sagrado, mas sabendo que os desafios eles vão acontecer, e se o líder não tiver aquela postura de liderança mesmo, de chefe de uma família, as coisas tendem a ficar estagnadas, acaba sendo um barracão com muitos conflitos, com muita fofoca, com muita picuinha, e também com muita transição de entra e sai filhos. Então ele fala muito dessa postura mesmo do líder religioso, e eu achei muito interessante porque você de fora da religião, por exemplo, eu sou da Umbanda, e eu questionar algumas coisas do Candomblé, é normal, porque nós somos seres pensantes e questionadores, né? Óbvio. Assim como tem pessoas do Candomblé que questionam muitas coisas da Umbanda, mas até de todas as religiões, enfim. Mas assim, a gente questionar essa questão hierárquica é uma coisa. Agora, uma pessoa que está ali, que vive aquilo, que está que está ali naquele núcleo, fazer essa abordagem autocrítica é muito diferente. E é curioso, porque aborda coisas que pra gente, às vezes, a gente fica com receio, porque é uma outra religião. Então, quando a gente questiona, a gente fica com medo do julgamento, de estar julgando aquilo ali. Mas tudo bem você questionar, isso é normal, como eu falei, somos seres pensantes que questionamos. Mas quando é alguém que faz parte daquele grupo, daquele núcleo religioso e consegue ter essa percepção autocrítica, é uma pessoa que consegue se distanciar para poder olhar com os olhos. Ele não está questionando a doutrina nem a fundamentação do culto, mas ele está falando sobre a abordagem que existe entre o sacerdote maior, que aqui ele aborda como sendo o orixá, e o sacerdote carnal, né, que é a mãe ou o pai de santo, em relação às suas atitudes perante aquela casa de axé. Por isso que se chama Lei do Santo. Poder e conflito no Candomblé. Quando ele fala conflito, ele não está falando das brigas, dos desentendimentos.
ele está falando justamente disso, do impasse e da linha tênue que existe entre o líder religioso, entre o ser humano e o orixá, entendeu? Então é um livro muito interessante, gente, pra vocês lerem. Ele fala um pouco assim da caminhada e tal dele, ok? Mas quando ele coloca essa pulguinha atrás da orelha, esse questionamento, é onde a gente passa a refletir e também analisa os lugares que a gente ocupa em relação à nossa doutrina religiosa. E é muito interessante, às vezes, a gente cair em si, porque a gente vê muitas relações de relacionamento abusivo dentro dos terreiros. E isso acontece não só na Umbanda, não só também na evangélica, na católica, mas, né, falando aqui com propriedade da minha religião, eu vejo muitos, até recebo e-mails de pessoas falando sobre esse abuso de poder, e vem muito do candomblé, porque às vezes a postura como ser humano ultrapassa a postura como sacerdote, que ultrapassa a postura do orixá, líder daquela casa, entendeu? Então, assim, é um livro que faz a gente pensar, refletir, entender e também questionar, e nos traz clareza também para pessoas que passam por situações parecidas, entendeu? A gente fala, não, peraí, né? Não é muito desse jeito. Será que isso aqui tá demais? Será que você consegue enxergar a linha tênue entre o respeito e o poder e o abuso? Então, assim, mais pra frente eu vou falar um pouco sobre isso, até porque eu já recebi muitos e-mails sobre relacionamento abusivo no terreiro. Eu vou falar um pouco da minha opinião e vou falar também as formas que ele pode se apresentar ali, né, dentro da casa de axé, porque muitas vezes as pessoas acham que se trata de uma forma agressiva, mas às vezes ele também vem de uma forma sutil e sem querer a gente já tá ali sendo levado por aquela toxicidade e não percebe, só percebe mesmo quando o negócio dá aquele bololô, entendeu? A gente cai em si e fala, não, peraí, tem alguma coisa errada, entendeu? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado da dica de livro de hoje. Um beijão e até o próximo vídeo.